IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre e Senhor Jesus, as nossas humildes rogativas, que a sementeira que ora iniciamos encontre nas mentes e corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a propiciar a feliz colheita de muita paz e harmonia com muito amor. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância e da fraternidade, fazendo-se repletos de realização espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos. Aos ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Danilo Espuma, que nos garante o áudio e a sonoplastia do programa. Sementeira Cristã é produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. O Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Lembramos aos ouvintes que estamos em plena 24ª-feira do Livro Espírita de Franca. O evento, realizado pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, tem a finalidade de, ao mesmo tempo que homenagear Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no mês de aniversário de seu nascimento, tem também o objetivo de oferecer descontos especiais em obras espíritas durante todo o mês de outubro. Portanto, você terá até o dia 31 para economizar adquirindo obras espíritas. Vamos ler mais, estudar mais e enriquecer a nossa própria biblioteca e mais ainda. Vamos presentear aos que amamos com um presente que os eleva, porque enobrece os sentimentos. A 24ª-feira do Livro Espírita de Franca está sendo realizada na própria livraria do IDEFRAN, na rua Machar Claudiano 2185, no centro Franca. Outro evento francano também tradicional e igualmente realizado no mês de outubro, como forma de homenagear o codificador do Espiritismo, é o mês de Kardec.
agora na sua 38ª edição, realização da USE Intermunicipal de Franca, com apoio do IDEFRAN. São palestras e seminários que se realizam em várias instituições espíritas de Franca, no 38º mês de Kardec, do qual teremos detalhes na segunda parte deste programa. Na sessão Os Espíritos Superiores Respondem, veremos a questão número 335 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai reencarnar? A resposta: o espírito pode sim escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra. A escolha, todavia, não depende sempre dele. Há outras condições a se considerarem, como, por exemplo, a imposição punitiva em caráter de expiação. Quanto à sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje, a nossa prezada ouvinte Sandra Berta de Melo, da vizinha cidade de Ituverava, ouvirá a resposta à sua pergunta assim formulada. Sabemos que a alegria de alguém ajuda a fazer a alegria de pessoas que lhe estão próximas ou mesmo distantes. Do ponto de vista do Espiritismo, o que fazermos para recobrar este sentimento tão importante na nossa vida de relação, especialmente quando temos a obrigação de fazer felizes aqueles que amamos? Minha cara Sandra, vamos saber isso daqui a pouco, na segunda parte deste programa. Se não todos, mas uma parcela considerável dos ouvintes conhecem a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, denominada Religião dos Espíritos. O seu autor espiritual, Emmanuel, toda vez que o grupo de estudiosos da doutrina espírita na sede da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba terminava suas próprias observações e opiniões acerca de uma questão estudada de O Livro dos Espíritos, Emmanuel utilizava a mediunidade do Chico e apresentava a elucidativa explicação. Foi assim que surgiu Religião dos Espíritos, livro que nos serve de fonte para o conteúdo da primeira parte do programa de hoje. As questões estudadas de O Livro dos Espíritos eram sempre escolhidas pelos membros do grupo de estudos. Assim, a primeira questão, objeto das observações de Emmanuel, foi a de número 887, cuja pergunta é a seguinte: disse Jesus também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? A questão é de fato instigante e até mesmo os espíritas mais estudiosos que defrontam a miúde com esta questão têm certa dificuldade de praticar o seu mandamento. A resposta, contudo, vem amena, porém exigente. Diz ela que é sem dúvida que não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e responder-lhes o mal com o bem. Por esse meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Aí vem Emmanuel, e é bom que lembremos aos ainda desinformados que se trata do mentor espiritual de Chico Xavier. E tece a respeito daquele assunto o seguinte comentário: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal obscurece o véu e revelará toda a ofensa com que te martirizem as horas.
Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou do pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Continuaremos ouvindo as ponderações de Emmanuel, mas agora o nosso momento musical para reflexão, de Roseli Vital Ocaide e José Fernando Vital, na voz de Adail Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso,
preciso ser irmão, oh meu irmão, é preciso voar. A questão analisada na oportunidade seguinte foi a de número 358. Como percebemos, não havia qualquer preocupação com a ordem numérica, mas com o assunto. Desta vez, tratou-se da questão 358, conforme falamos, que versa sobre o aborto e está assim desenvolvida. Pergunta: o abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a época da concepção? E a resposta dos instrutores da codificação veio enérgica. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo que iria nascer seria o seu instrumento. E a propósito da resposta a esta questão, Emmanuel nos chama a atenção para o fato de comovermos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião pública. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram rigorosas medidas de vigilância. E mais, nos seus apontamentos, ele fala de assassínios, conflitos ludibrios e assaltos de todo jaez que criam a guerra de nervos em toda parte e que para coibir semelhante delinquência erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado em algumas nações, o apedrejamento dos criminosos infelizes, praticado em praça pública sem compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou em qualquer lugar. E aqui, ele nos está falando do crime do aborto que é sempre praticado às escondidas e em silêncio porque a vítima não pode gritar. O que ele lastima é que se trata de crime estarrecedor porque a vítima, diz ele, não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confiar aos movimentos da reação. Emmanuel, todavia, faz questão de afirmar que se refere ao aborto delituoso, criminoso, em que pais desnaturados determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. E chama a atenção da humanidade, homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e encobre de trevas o próprio caminho. Recomenda que a humanidade fuja do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio que vêm, em sua defesa, como mensageiros da providência, e que pela torpeza do infanticídio, a justiça divina em silêncio chama os criminosos às provas do reajuste, a fim de que expurguem da consciência a falta que cometeu. Vejamos agora a questão número 712, que trata da atração que nós humanos sofremos pelos gozos materiais. A pergunta é assim: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Respondem os espíritos que é para excitar-nos ao cumprimento da nossa missão e também para provar-nos pela tentação. Allan Kardec, considerando que tudo na natureza tem uma finalidade,
insiste e desdobra a mesma questão perguntando aos instrutores espirituais: qual é o objetivo dessa tentação? Obtendo a seguinte resposta: para desenvolver a razão dos homens, fazendo-os preservar-se dos excessos. O codificador diz: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência, mas, por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Qual é o objetivo da tentação? Emmanuel apresentou o seguinte comentário: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes de nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós mesmos, na trama de sombra ou de sobra em que se nos envolvem os pensamentos. Tantas são as considerações de Emmanuel a respeito de questões de O Livro dos Espíritos, que gostaríamos que o tempo não tivesse limites para expô-las. Fazendo quanto nos é possível, vejamos a questão número 712, que trata da atração que nós humanos sofremos pelos gozos materiais. A pergunta é assim: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Respondem os espíritos que é para excitar-nos ao cumprimento da nossa missão e também para provar-nos pela tentação. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, considerando que tudo na natureza tem uma finalidade, sempre nos coloca com toda clareza a respeito dos assuntos. E responde para o que obteve a seguinte consideração: para desenvolver a razão dos homens, fazendo-o preservar-se dos excessos. Aliás, nos desculpem pela repetição. O nosso tema de hoje vai continuar depois do nosso momento musical mediúnico, autoria do espírito de Ataúfo Alves pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Márcia, Reencarnação. Conduz ao Criador, o que pode o amor? Ninguém jamais
isso Deus pôs em função no universo a lei da encarnação. Com a grande lei também Deus impõe justiça. Não fica impune quem faz crime e injustiça. Encarnará a fim de não ser mais hostil e pagará até o último centil. Reencarnação com essa lei sem a vida que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador. O que pode o amor? Acresce ainda sobre o aborto que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne, que deixamos à distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os reflexos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos que passam, muita vez, ao domínio da obsessão. Mas o próprio Emmanuel nos faz lembrar que é preciso considerar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. E acrescenta mais que o trabalho, por essa forma, é o antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrastam ao nevoeiro dos primeiros enganos. E veja agora a grave anotação que ele faz, encerrando as suas considerações sobre o assunto, através dos quais nos adverte, dizendo: assim, pois, se aspiramos à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergamos no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos nossos interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em que, se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Já a respeito da questão número 373, que fala da expiação por que passam os idiotas e os cretinos, em virtude do mau uso que tenham feito de sua capacidade mental em encarnação anterior, para cujo esclarecimento foi dirigida aos espíritos da codificação a seguinte pergunta: qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? A resposta veio clara, ao informar que é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode assim abrigar um espírito que animou um homem de grande inteligência na existência anterior. E como Emmanuel nos debulha em miúdos, como vulgarmente se diz, esse assunto tão interessante? Com seu estilo claro e inconfundível, ele nos diz que, enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. E no seu arrazoado diz também que é assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, os que se consagram no mundo à crueldade e à justiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra, que depravam a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregam o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso,
artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se todos no vórtice da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão, a apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor Jadovinte, bom dia. Estamos já iniciando o horário de verão. Lembramos aos ouvintes que estamos em pleno 24ª-feira do Livro Espírita de Franca. Você terá até o dia 31 para economizar adquirindo livros espíritas. Com descontos especiais, você poderá ler mais, estudar mais, enriquecer a sua própria biblioteca e mais ainda presentear aqueles que você queira bem. A 24ª-feira do Livro Espírita de Franca está sendo realizada na própria livraria do Idefran, a Rua Major Claudiano, 2185, no centro, Franca. E continua as palestras e seminários que se realizam em várias instituições espíritas de Franca, no 38º mês de Kardec, realização da USE, Intermunicipal Espírita de Franca, com o apoio do Idefran. Onde tivemos duas oportunidades no Teatro José Iscariotes, a Natasha McKenna, do Rio de Janeiro, em seminário sobre o tema A Arte Musical e a Espiritualidade, e num show musical com a frequência de grande público, às 20 horas, no mesmo local, sob o tema Música de Todos os Tempos, Exposições Musicais do Espírito. Hoje, das 9 às 12 horas, no Teatro José Iscariotes, seminário sobre o tema A Arte de Divulgação da Doutrina Espírita, ministrado pelo professor César Reis, do Rio de Janeiro. Dia 27, sábado, que vem às 14 horas, na Escola Pestalozzi, Centro, na Rua José Marques Garcia, 197, seminário sobre o tema Como Melhorar Nossa Qualidade de Vida à Luz da Psicologia de Paulo de Tarso, a cargo de Adão Nonato, de São Paulo, capital. No dia 27, sábado, às 20 horas, no mesmo local, palestra com o mesmo expositor, Adão Nonato, sobre o tema Como as Palavras se Influenciam.
Há um detalhe muito importante. Adão Nonato, esse grande comunicador, estará em Pedregulho, no próximo dia 28, domingo, às 9 horas, do Grupo Espírita Fé, Esperança e Caridade. Cita a Rua Nicolau Peliciari, 133, Centro, ministrando o seminário sobre o tema Doença, Caminho para a Cura e o Significado Psicológico das Parábolas de Jesus. É uma grande oportunidade para os nossos confrades de Pedregulho. A União Fé, Esperança e Caridade, depois de ajuste de espaço, são retomados os estudos do Grupo COEM, com a sigla Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Aqueles que possuem potencialidade mediúnica podem juntar-se ao grupo que atualmente estuda esta interessante parte da doutrina espírita. Os interessados podem comparecer às sextas-feiras, às 9h30, na UFEC, a Rua Padre Anchieta, número 2360. Centro independente da inscrição prévia. O Núcleo Espírita Eurípides Bassanufo, da vizinha cidade de Jericoara, convida para a palestra que será proferida pelo nosso confrade médium, escritor e orador espírita Carlos Antônio Bacelli, do Centro de Eventos, às 17 horas, dia 28, domingo. Ainda a anúncio de promoções da nossa cidade, o Centro Espírita Esperança e Fé comunica a realização de um bazar de artesanato e quitutes, dia 27 de outubro, a partir das 9 horas até as 16 horas. O GEFA, o grande encontro final que estão a cargo dos movimentos juvenil da nossa cidade, será realizado dia 28/10, às 7 horas da manhã, no Teatro Judas Cariote. Meus irmãos, nós estamos ainda dentro do horário de verão. O horário são 4 meses em vigor. Ele equivale para 10 estados da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A adoção do horário de verão é feita anualmente para economizar energia elétrica durante essa estação do ano, quando o sol se põe mais tarde. É evidente que o horário de verão nos comunica tantas mudanças de hábitos. Nós acordamos mais cedo, às vezes um pouco estressados, e no alinhar das coisas nós temos que ajustar, porque estamos mudando de hábito para ajudar o nosso país a crescer. Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem que os espíritos de Luciede e Ed Lúcio, por meio da psicografia de Chico Xavier, transmitiram aos seus familiares, especialmente aos seus pais. Detalham a ocorrência do acidente que os vitimaram, faz referências a amigos espirituais que os acolheram no novo plano, para o qual foram transferidos, pede firmeza na fé para a paz e a consolação de todos e se dizem unidos aos familiares, conquanto saibam que devem assumir a plenitude do Espírito. Vamos ouvir a mensagem na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Lucinha, você não pode imaginar as emoções que nos invadem, a mim e ao Ed, neste momento em que vimos trazer-lhe as nossas notícias. Acalentávamos esse desejo com todas as forças da alma, de forma a diminuir-lhe a dor da saudade e o impacto das circunstâncias em que viemos para cá. Foi, porém, a sua cirurgia recente que nos facultou esta oportunidade, graças às suas preces e à ação no bem incessante, fazendo-nos granjear a bênção de poder escrever-lhe. Esta é, portanto, uma experiência totalmente nova para mim e para o Ed. Oramos muito e fomos treinados para lograr êxito agora, por se tratar de um mecanismo inteiramente novo,
a que nos devemos ajustar. A verdade é, mãezinha Lucinha, que agora se confundem na alma os sorrisos e as lágrimas num festival de amor. Conforme recordamos, eu não era fã de motos, embora Ed fosse ligado inteiramente nelas. Naquela terça-feira, 16 de agosto do ano passado, fomos dar uma dele, e nunca poderíamos imaginar que seria a nossa despedida terrena. Tudo aconteceu como um sonho que se transformou num pesadelo. Quando o caminhão cresceu à nossa frente e engavetamos pelos fundos, não houve tempo para qualquer raciocínio. Parecia que estávamos hipnotizados, e o choque, jogando-nos no asfalto entre as ferragens da moto, causou-nos, em um instante, quase um estado de alucinação. Eu vi as pessoas correrem para nos ajudarem, os comentários, e sentindo dores, desmaiei. Não sei quanto tempo durou esse estado. Ao acordar, encontrava-me em um recinto asseado, como um quarto de hospital, e apesar das dores, havia tanta serenidade ambiente que um grande bem-estar tomou conta de mim e recordei-me do Ed. Ao perguntar por ele, fui informada que estava internado também. Recordei-me de você e procurei saber por que não estava ali. Só devagar fui sendo esclarecida sobre o que havia sucedido. A memória funcionava, magoando-me e fazendo-me chorar, quando me dei conta de tudo. Não tenho como descrever-lhe a dor, a angústia. Como teria morrido aos 20 anos, menos um mês, com a mente rica de planos e ideais? A realidade, porém, era maior do que tudo, e confortada, fui aceitando, a fim de poder ajudar você na sua infinita dor pela nossa separação orgânica. Fui visitar o Ed, que estava mais desanimado do que eu, e sentia-se culpado do acontecimento. Um senhor bondoso, que fora médico aqui em Salvador e morrera no ano de 1919, o Dr. José admiração e amor. Os seus testemunhos no lar, as suas lutas em nosso favor, o que a senhora tem sofrido com a separação de papai, tudo isto nos faz amá-la muito mais e orar em seu favor, mãezinha, agradecendo a Deus a honra de havermos sido seus filhos. Felizmente, na sua solidão, você vem adotando os filhos do infortúnio e abraçando os corações amargurados, como se os quisesse colocar no lugar dos seus filhos. Desde que você adotou este comportamento, passamos a melhorar e a ser felizes. O bem é bom para quem ama. Prossiga, mãezinha amada, ajudando-os, porque eles são os irmãos e filhos do nosso coração, através de cujo amor crescemos para Deus. Os seus filhos, às vezes, fazemo-nos presentes, enquanto você os socorre, trabalha para eles e procura amá-los. Deus aguarde em paz. Estou escrevendo esta primeira missiva sob o amparo da irmã Joana de Ângeles, que tem sido uma outra mãe para nós
e nos premia com este momento ditoso de reencontro e consolação. O Bivô Petersen está aqui conosco e outros familiares, abraçando você e os nossos amigos, a nossa dona Jaci e esposo. Deus pague a eles toda a bondade para conosco. Estávamos ao seu lado no cemitério quando você procurou nos visitar ali uma ou outra vez. Agora, mamãezinha, o importante não é mais o corpo, que não existe. É sim o nosso eterno afeto. Agradecemos as flores, as preces, o carinho e unimos as vozes para dizer: Deus a coroe de estrelas, mãezinha da alma. Abraçando-a com carinho e orando pelo papai Edgar, sou a sua filha de sempre, Luciede. O querido irmão Ed assina também esta carta de amor. Edilúcio Petersen. No Sementeira Cristã, teremos a seguir pergunta e resposta. Hoje, quem vai ouvir resposta à sua pergunta é a nossa prezada Sandra Berta de Melo, da vizinha Ituverava, que perguntou: sabemos que a alegria de alguém ajuda a fazer a alegria de pessoas que lhe são próximas ou mesmo distantes. Do ponto de vista do Espiritismo, o que fazermos para recobrar este sentimento tão importante na nossa vida de relação, especialmente quando temos a obrigação de fazer felizes aqueles que amamos? Vamos saber isso agora, minha cara Sandra. O nosso Divaldo Pereira Franco tem resposta perfeita para atender à sua pergunta. Nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança terrível. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que essas criancinhas terríveis, terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de um ancião. A expressão às vezes marcada pela dor. E diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque. Pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez, quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era o escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa. Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama, um homem mais velho, muito mais velho.
que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris. Educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar. Porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que se sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo. É um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão. E ele leva ao Bosque de Boulogne, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores. Ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Boulogne, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Então é um drama lindo a Sinfonia Pastoral. Daí, nós temos que encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas mínimas da vida, para enriquecer a nossa vida. Aprenda a sorrir, não sorrir de fingimento. Eu me encontrava em Montreal, no Canadá, e ouvi uma entrevista em francês, que eu entendi mais ou menos. A maior entrevistadora da televisão canadense estava sendo entrevistada, porque ia deixar de ser entrevistadora. E o colega perguntou, mas por quê? Você é a maior promessa do novo mundo. É a maior promessa do Canadá. Você vale milhões de dólares canadenses. Por quê? Porque eu não sou feliz. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Aqui na televisão eu sou muito atraente, mas em casa eu estou sempre amargurada. Os conflitos, o estresse. Chego em casa sempre de mau humor. E há uma semana, a minha filhinha chegou e perguntou, mamãe, por que na televisão você ri tanto? Porque eu ganho para sorrir. Mamãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir um pouquinho para mim dentro de casa? Então, eu vou ganhar o dinheiro que eu vou perder para sorrir para minha filha. E para sorrir para o mundo. Porque eu aprendi a sorrir no espelho para sorrir ganhando na televisão. Isto impactou-me profundamente. Não será que a maioria de nós está fazendo assim? Ri profissionalmente e chega em casa, coloca a carantonha da doença emocional e tira a saúde do lar. Porque a saúde aqui não é só orgânica, da família, da comunidade, do país. E há pouco eu li, também na internet, um filho perguntou ao pai, papai, quanto você ganha por mês? X. E quanto ganha por dia? Y. E quanto ganha por hora, papai? Z. É que vale dizer quanto o senhor ganha por 10 minutos. Meu filho, uma ninharia. Papai, eu juntei esse dinheiro para lhe pagar 10 minutos para o senhor poder conversar comigo. Será que nós vamos esperar que nossos filhos façam isto? Que estamos preocupados em dar coisas a eles, mas não nos damos a eles gratuitamente. Não seria melhor que dessemos menos coisas e nos dessemos para que eles pudessem ser felizes? Então aprendamos a alegria de viver.
Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou liguem DDD 16 3721 8282, ou ainda utilize e-mail idefran@idefran.com.br. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda infantil. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com o acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282, ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais profundos da alma. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Ai, espuma! Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.